Olá, boa tarde! Começando mais um programa Ministério Fios de Prata, mais vida. E que mês bom, né? Além de ser o mês da família, o mês de maio, antigamente era mês da noiva, né? Mas agora é o mês da família. E nós estamos muito felizes que nós estamos com convidados. Semana passada teve o casal. Hoje tem mais uma surpresa. Na outra semana, na última, outra surpresa. Gente, o nosso programa está imperdível. Vamos assistir junto ao nosso programa de hoje? Oi, eu falei, né, no início que nós tínhamos o quê? Convidados. Eu chamei casal, mas eu também tenho amadas, né, que foram casadas e agora estão viúvas. Nós temos a irmã Sebastiana, ela está viúva há pouco tempo, mas ela é bênção do Senhor. Ela tem 2 filhos, ela tem 3 filhos, ela tem 5 netos e vai chegar uma bisneta. Que bênção, né? Maravilha! E nós temos a Arlete também, todo mundo conhece. Ela também é viúva, ela tem uma filha e tem 2 netos. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada uma e elas vão me responder. Vamos ver qual vai ser a resposta da irmã Sebastiana sobre família é propósito de Deus? É projeto? Sim, é projeto de Deus. Porque Deus, quando ele criou tudo, ele criou o homem. E o homem era sozinho. Então ele fez uma ajudadora. Mas é que essa não foi criada, essa foi feita para tirar, né, da costela, porque Deus viu que o homem não podia ficar só. E daí surgiu a família. Porque os filhos vêm da mulher e do homem. Não tem 2 homens com o filho, nem 2 mulheres com filho, né? Então a família é projeto porque Deus criou o homem e a mulher. E daí surgiu os filhos, que veio a família. Certo. Então essa família é projeto de Deus. Jesus Cristo nasceu de mulher, né? Também. Então essa é para Deus. E eu entendo que todas as famílias, quando sai desse projeto de Deus, não é família. Não é família, né? Quando 2 homens, 2 mulheres, isso é arrumado por eles mesmos. Mas por Deus é projeto de Deus. É família, é homem e mulher. E eu agradeço a Deus pela minha família, pelos meus filhos, né, e pelas minhas netas,
Fui casada há 53 anos, debaixo do temor do Senhor, casei na igreja, meu marido também era da igreja, criei meus filhos debaixo do temor de Deus. Se hoje tem algum espalhado que não segue mais, eu fiz a minha parte, aquilo que Deus me fez para fazer, eu fiz, né? Então eu sinto que tudo que hoje eu entrego nas mãos do Senhor, e meus filhos, todos também são criados no caminho do Senhor. Amém. Todos eles, graças a Deus, só não sei uns, eu estou orando a Deus, tenho certeza que essa vitória vai chegar. Amém. Cremos nisso. Amém. Arlete, me conta uma experiência de alguma coisa que aconteceu na sua família. Bom, eu me casei muito criança, né? Eu me casei com 16 anos só, né? Que hoje a gente viu uma menina de 16 anos, a gente fica até... Eu mesmo fico espantada, né? De pensar que eu me casei com 16 anos. Meu pai e minha mãe teve que assinar o casamento, aquela coisa toda, para mim poder casar. E casei com um rapaz que tinha 24 anos, que foi criado num lar evangélico, mas era um filho de crente rebelde, sabe? Filho de crente rebelde. E eu, quando conheci ele, eu não era cristã ainda, nem conhecia nada do evangelho, mas através da família dele, que me convidava para ir na igreja, um dia eu aceitei e fui na igreja com eles e achei aquela coisa tão bonita, tão diferente, né? Aqueles louvores, aquela união daqueles jovens ali. Achei uma coisa diferente do que eu estava acostumada a ver nos bailes, nas festas, nos embalos por aí. Então eu achei diferente, e ali o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e eu vinha me converter a Jesus. E me casei na igreja e com esse filho deles, que também foi criado no Evangelho, mas depois de um mês mais ou menos de casado, ele se afastou e não quis mais na igreja, né? E eu continuei na caminhada. Eu ia com meu sogro, com a minha sogra, com a minha mãe, com meu pai, que também vieram a se converter. Deus fez uma obra assim diferente, né? Gloriosa na vida da gente. E quando a gente conhece Jesus, Jesus é primordial para nós. Então, e ali ele ficou muito rebelde, mas ele encrencava, e tinha tempo até que ele queria me proibir de continuar indo na igreja, mas eu sempre firme na fé, né? E havia muita confusão, muita discussão. No começo eu não tinha sabedoria, e quando ele chegava de madrugada, eu falava, eu brigava, aquela coisa toda que acontece, né? De dissensão na família. Mas aí o Espírito Santo começou a me ensinar e falar: você não faz assim, você vai fazer de outra maneira. E ele saía de madrugada e eu abria a Bíblia na mesa, deixava escrito e botava um bilhetinho em cima: leia aqui. E aí ele chegava às vezes meio bêbado, às vezes meio fora de órbita, mas ele abria a Bíblia e eu ficava vigilando. Ele olhava assim a Bíblia e lia aquele negócio e ia dormir. E aí, através daquela sabedoria que Deus me deu, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele, até que um dia ele veio a voltar para o Senhor. Porque é muito difícil um filho de crente que é acostumado no Evangelho, eles parecem que se tornam tão rebeldes, né? Para mim era facilidade, mas para ele era muita dificuldade. Mas aí Deus trabalhou no coração dele e ele teve a chamada para o ministério e ele foi pastor, né? Depois disso, então eu agradeço a Deus. Vivemos 46 anos, quando ia fazer 47 anos de casado, o Senhor o promoveu para a glória, né? Mas estou aqui na caminhada. Amém. Então, graças a Deus pela sabedoria. Se você ainda tem alguém que não é cristão na sua casa, na sua família, pense bem, peça a Deus sabedoria como você vai lidar com essa pessoa, que ela vai voltar para o Senhor. Amém. Amém. Que tempo bom. Como é bom a gente saber, né? Coisas que só da conversa que a gente consegue saber. Que maravilha. Que Deus nos abençoe e abençoe as nossas famílias. Glória a Deus. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, na vida, Senhor, dessa igreja maravilhosa, Senhor Deus, essa igreja, Senhor Deus, que Te ama, Senhor Deus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, queremos Te agradecer imensamente, Senhor, do fundo do nosso coração, tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, e nesses anos, Senhor Deus, de congregação aqui, Senhor Deus, ó Deus Pai, porque nós, Senhor Deus, consideramos a nossa igreja, Senhor Deus,
uma agência de salvação, Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, por aqui, Senhor, tem passado muitas pessoas que hoje já estão na glória. Ó Deus, por isso nós queremos te agradecer, Senhor Deus, imensamente, pela nossa vida, pela vida das pessoas que já passaram por aqui, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão aqui reunidos nesse dia maravilhoso de festa, Senhor Deus, na tua presença. Ó Deus Pai, muito obrigado. Os nossos agradecimentos, Senhor Deus, são agradecimentos de 24 horas por dia, Senhor. Não é um agradecimento assim passageiro, ó Deus, porque nós sabemos, Senhor Deus, que toda honra, toda glória, só quem merece é o Senhor. Amém. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, também pelo nosso pastor Dario, Senhor, essa igreja, que é o nosso comandante, Senhor Deus, nosso professor, Senhor, do Evangelho. Nós temos aprendido coisas, Senhor Deus, maravilhosas, da tua presença, Senhor Deus, aqui nessa igreja, Senhor. Ó Deus, agora, Senhor Deus, queremos te agradecer imensamente também por essa reunião, Senhor Deus, de hoje, Senhor Deus, que o Senhor nos permitiu que chegasse até aqui, Senhor Deus, da nossa casa. Chegamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer imensamente. Nós só temos te agradecer, Senhor Deus, porque muitas coisas maravilhosas que o Senhor já tem feito em nossas vidas, e por isso estamos reunidos aqui na tua presença, Senhor Deus, e nós aprendemos com a tua palavra, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor ali está presente, Senhor. Amém. Essa é a certeza absoluta, Senhor Deus, que nós temos da tua presença neste lugar, Senhor Deus, que é um lugar santo, Senhor Deus. Muito obrigado. Te agradecemos, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Oi, boa tarde, Fios de Prata. Eu sou a Márcia, do Marcos, diácono da nossa igreja, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que é a primeira vez, né, que eu estou aqui com Fios de Prata. Quando a irmã Rosa me fez esse convite, eu mandei uma mensagem para ela. Nossa, que frio na barriga já, com medo, né, do medinho que dá. Mas graças a Deus por isso, né? Porque compartilhar da palavra de Deus é algo que tem que realmente dar esse frio na nossa barriga, porque é a verdade, é a palavra de Deus, né? A palavra que nos liberta e nos aproxima de Deus. E o tema, né, desse mês, como a irmã Rose passou, é qual a sua missão, né? E 2 textos vieram na minha mente, né? E aí eu pude novamente, através desse estudo, ter a oportunidade de ler, e eu gostaria de ler com vocês. Primeiro está em Mateus 28, de 19 a 20, que fala assim: vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu acho até que o Alan também comentou sobre esse texto, né, da última vez, né, quando ele também teve a oportunidade de falar os Fios de Prata. 3 coisas saltaram muito ao meu coração. 3 palavras que Jesus fala conosco através desses 2 versículos. Jesus diz que é para nós irmos, ele fala assim, vão. Depois ele fala para nós fazermos, e depois ensinarmos. E ele diz que está conosco todos os dias. Não é por um pouco de tempo, não é um dia sim, um dia não. Todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão?
Nossa missão é de fazer discípulos. E não tem idade para essa missão. Quantos se convertem adultos já? Outros se convertem idosos. Também a gente vê crianças como o nosso pastor Dario, que aos 7 anos recebe seu chamado pastoral. Então não tem idade. Não importa a idade. O que importa é que a gente esteja no centro da vontade do Senhor. O que importa é que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Como diz a sua palavra. Então, o que nós devemos buscar é estar no centro da vontade de Deus. É descobrir o que Deus quer que a gente faça e como a gente faça. Mas a gente não pode simplesmente orar e ficar parado. Deus fala para a gente ir, que a gente deve fazer, né? E o Espírito Santo vai se revelando a nós e ele vai nos conduzindo, ele vai nos direcionando, né? Quantas vezes na nossa vida a gente faz planos, mas Deus vai lá, quando a gente nos coloca diante do Senhor, Deus faz do jeito que ele quer, né? E nem sempre é a nossa vontade, né? Mas a gente também sabe, através da palavra, que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja tão confortável assim para nós, né? Mas o que a gente aprende, né, nessa tarde é que a gente deve seguir os exemplos do Senhor, né? Jesus, ele fez, né? Ele andou com os seus, ele ensinou. E esses, né, assim como nós fazemos hoje, né, nós recebemos em nossa igreja novos convertidos, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, pessoas que estão afastadas, que precisam de ajuda nessa caminhada, né? O que Jesus quer é que a gente ande com eles, que a gente ensine a eles. E depois, eles já vão estar preparados para essa nova comissão, para a grande comissão. Também serão discípulos de Cristo. Esse é o desejo de Deus para todos nós, independente da idade, né? E nesse processo o Senhor está conosco todos os dias. Nós fazemos não pelas nossas forças, né? Tem muitos idosos, né, que podem pensar: puxa, mas eu já tenho idade, eu tô fraca, eu já não tenho a mesma disposição que eu tinha. Mas Deus usa. Se você está aqui, é porque Deus tem propósitos com você, sim, né? E através da sua vida, Deus vai usar para alcançar outras. Essa semana eu vi um testemunho de uma irmã da nossa igreja, que ela falou que através da boca de uma criança, da sua filha, ela pôde ouvir a voz de Deus. Deus acalmou o seu coração. Deus trouxe a ela um coração de gratidão. Deus se revelou a ela através da palavra da sua filha, né? E também ouvi de uma senhora, onde junto com os diáconos eu tive a oportunidade, né? O pastor tem convidado a igreja para isso. Tive a oportunidade de participar da ceia na sua casa. E ela já tem mais de 90 anos. Mas como Deus usou essa senhora, através da sua alegria, do seu encorajamento, do seu cuidado, carinho que ela demonstrou ali pelo pastor, né? A lembrança pela sua esposa, pela Silvana. E a gente fica maravilhado, porque é Deus quem faz. Não é a força dela, mas é o poder de Deus que opera nela, né? É Ele em que fortalece, é Ele quem em meio às dificuldades, né, a faz falar. No seu olhar, a gente pode, através do seu olhar, a gente sente a presença de Deus, né? E foi maravilhoso poder estar ao lado dela. É muito importante você caminhar, você buscar irmãos, servos do Senhor, alguém que pode te encorajar, alguém que pode te inspirar,
né? A palavra de Deus diz, né, que ainda darão frutos, né? Serão viçosos. Eu não estou me recordando bem, mas eu uso às vezes esse texto para falar com uma senhora que diz que eu não sirvo para mais nada, eu já não tenho mais idade para isso. E não é verdade, porque vocês ainda podem dar frutos para Deus. Vocês podem ser usados para abençoar a sua família, abençoar a vida dos seus netos, seus filhos, onde vocês estão, aqueles que cuidam de vocês na sua casa, né? Assim como essa senhora tinha lá uma cuidadora, né? Não crente, e ela pode, através da vida dessa senhora, né, conhecer a Deus, o cuidado de Deus, né, através da vida dela. Então essa palavra que eu deixo para vocês de encorajamento, né? Busquem ao Senhor e saibam que Deus tem planos, Deus tem propósitos e Deus tem uma missão para você, né? Ouça a voz do Senhor, né? Seja aquele vaso nas mãos do Senhor, para que Ele possa te usar conforme Ele quer, no tempo que Ele quer e quando Ele quer, né? Amém? Deus abençoe sua vida. Meditando na palavra de Deus, nessa tarde, eu me deparei com um versículo que Jesus falou para os seus discípulos assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Nós estamos vivendo um tempo de fazer escolhas, como Josué, naquele dia, né, reuniu o povo e falou que ele escolhia, ele e a casa dele servia ao Senhor, e que o povo também fizesse a sua escolha, mas ele e a casa dele serviria ao Senhor. Nós também agora estamos vivendo um tempo de escolha, um tempo da gente se posicionar e saber de que lado nós estamos, se estamos do lado de Cristo ou se estamos contra Cristo. E tudo isso pode ser feito com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de tratar, com a nossa maneira de agir. E Deus está nos chamando para isso, para entrarmos nessa batalha, nessa guerra. E Jesus falou que quem é aquele com Ele, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Que nós possamos ser daquele grupo que esteja juntando com Jesus e não espalhando, porque o Senhor nos chamou para um ministério glorioso, que é o ministério da reconciliação. É o único ministério que eu vejo na Bíblia. Hoje em dia tem tantos ministérios, mas o ministério que eu conheço da palavra de Deus é o ministério da reconciliação. Reconciliar com Deus, reconciliar com o próximo, vivemos reconciliados. Então, vamos ajuntar com o Senhor, nunca espalhar. E aí, gostaram do programa? Eu amei, como sempre, muito bom, né? Como é bom a gente conversar, a gente ver. Cada dia tem uma coisa diferente que a gente aprende. E tá sendo um tempo maravilhoso. O mês de maio não acabou. Semana que vem nós temos outra surpresa. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua vida e que Deus continue, né, nos capacitando, nos ajudando, nos dando sabedoria, né? Que o Espírito Santo possa falar para nós e nós possamos ouvi-lo. Então não podemos deixar de ler a palavra, de orar, de estar em comunhão, tanto na igreja quanto em casa, porque aí sim a gente vai conseguir vencer todos os dardos, todas as coisas que vai acontecendo no nosso dia a dia. Então, que Deus nos abençoe e que na semana que vem possamos estar juntos na última semana de maio. Amém. Vamos lá, menina? Fica na paz.